A teoria Atorrede nasce nos estudos de ciência, tecnologia e sociedade na década de 1980, com os estudos de Bruno Latour, Michel Kellon, entre outros sociólogos. Também conhecida como sociologia da tradução, esse estudo tinha como objetivo, além de explicar o nascimento dos fatos científicos, propor que os humanos e não humanos fossem vistos de forma analiticamente simétrica. Sobre o viés da administração, a TAR tem sido vista como parte de um movimento que pretende sair da ênfase funcional da organização e buscar o estudo de processos e práticas do organizar, sobretudo em uma visão sociotécnica. No Brasil, existe uma associação muito forte às ideias do francês Bruno Latour, e enfoque maior nas análises feitas por ele. Além disso, são utilizados os conceitos mais famosos e triviais usados por ele, como por exemplo, não humano, humano, rede, ator, translação, caixa preta, entre outros. Muitos deles formam uma maneira de compreender e trabalhar com essa teoria que vem sendo bastante criticada. Críticas essas que consideram que a abordagem seria muito mecânica e apolítica, além de possuir uma neutralidade crítica. Existem 4 críticas principais a respeito da teoria Atorrede: a análise limitada das estruturas sociais, postura moral por negligenciar questões de cunho político e moral, falha ao considerar a distinção analítica entre humanos e não humanos e possíveis problemas a respeito de como seguir as entidades em uma análise das redes. Essa neutralidade crítica está ligada à ideia de que com ela evitaria o aparecimento de pensamentos dentro de um sistema que gerasse conflitos ou fosse capaz de produzir uma análise a respeito do próprio sistema. Para passar por cima dessas críticas, alguns autores realizaram certas mudanças analíticas na TAR, atribuindo a determinados conceitos alguns sentidos que não necessariamente foram concebidos por Bruno Latour. Alguns foram abandonados, outros foram incluídos, transformados, reconsiderados, revistos. Assim, diversas mudanças foram feitas, mas sempre fiéis ao ponto de vista da TAR, principalmente nos seus pontos mais fundamentais. O principal ponto onde foi tocado nessas mudanças foi na ideia do aprofundamento das relações, em que antes estava totalmente exposta para uma possível manipulação. Outras dessas mudanças ocorreram em relação ao conceito de translação e à inclusão do conceito de enactment, utilizado por John Law. Na visão dele, o ponto principal da TAR seria a sua preocupação em relação a como os atores e organizações mobilizam, sobrepõem e dão sentido à infinidade de pequenas peças que os compõem. Além disso, Law também entende que a TAR é uma semiótica material, pois o aspecto relacional que caracteriza a existência dos objetos aproxima-se da abordagem semiótica, uma vez que, segundo esse ponto de vista, um termo adquire sentido somente por meio das relações em que ele estabelece em uma rede de significantes. Na década de 1950, a partir da adoção da teoria de sistemas, as organizações passam a ser vistas por alguns sociólogos como se fossem um mini-sistema social, com estruturas e objetivos específicos e que atua de forma mais ou menos racional e coerente. Sendo assim, ela passou a ser como uma unidade separada, com fronteiras delimitadas que a distinguiam de seus ambientes com os quais se relacionava, uma espécie de ferramenta ou estrutura voltada para que um grupo atingisse seus objetivos. Em contrapartida, os estudos sobre o organizar entendem as organizações e os fenômenos organizacionais como processos de organização, em vez de entidades fixas, homogêneas e estáveis. Existe ainda um esforço de pesquisa para compreender as organizações da forma como elas acontecem, como um resultado ou produto final, e não como um ponto de partida. Sendo assim, começa-se a questionar se a noção exata e reificada do que é uma organização, por si só, podia ser suficiente ou capaz de nos aproximar da compreensão de fenômenos e organizações um pouco mais complexos. Com isso, abre margem e se torna possível explorar e entender mais a fundo as possibilidades desse fruto da organização e deixar de lado a ideia da organização da produção. Olhar para o organizar, da forma como foi proposto por Robert Cooper, implica mudanças ontoepistemológicas, as quais se refletem na prática dos estudos. Os autores Duarte e Al-Kadipani acreditam que as abordagens que enxergam as organizações a partir de uma perspectiva processual, com foco nas ações e processos que as constituem, podem enriquecer a análise organizacional por compreender as organizações como resultados de processos e não só resultado de processos, como também resultado de ações que são continuamente produzidos.
Sendo assim, é possível entender que as realidades organizacionais podem não ser imutáveis no primeiro momento, mas sim construídas a partir de processos de organizar permeados por elementos heterogêneos. A compreensão desses processos de organizar passa no momento que trabalhamos com a TAR pelo conceito de translação ou o de enactment. Sendo tanto uma perspectiva de análise como também uma abordagem metodológica, a TAR possui diversos conceitos importantes, como as noções de simetria, rede de atores, agência, translação, poder, ação à distância, além da discussão sobre agência e estrutura. É fundamental ter uma noção maior de alguns pontos principais. Para Latour, a rede representa as interligações de conexões onde os atores estão envolvidos. A rede pode seguir para qualquer lado ou direção e estabelecer conexões com atores que mostrem alguma similaridade ou relação entre eles. A noção de ator, que provê a fonte de uma ação, está vinculada à rede e é definida a partir do papel que desempenha, do quão ativo, repercussivo ele é e qual efeito produz na sua rede. Portanto, pode-se dizer que pessoas, animais, coisas, objetos e instituições podem ser um ator. Atores não são entidades fixas, mas possuem fluxos e movimentos ao longo da rede, o que não significa afirmar que não tenham estabilidade e continuidade. Porém, existe um caráter transitório de suas características conforme ocorre o arranjo da rede. A noção de ator-rede tem relação com a ideia de agência na TAR. Para Latour, a agência é propriedade de entidades associadas, considerando também o papel desempenhado pelos não-humanos. Assim, qualquer entidade possui potencial para agir e a ação é o resultado de um processo contínuo de translação, e se não age, não pode ser considerado uma agência. Latour faz uso também do termo não humano para se referir a micro-organismos, materiais, equipamentos e artefatos de inscrição e armazenamento dos dados científicos, mostrando que eles só podem ser pensados em suas relações com os humanos. Segundo a definição do autor, esse conceito só significa alguma coisa na diferença entre o humano e o não humano. O para-humano e o não humano constituem uma forma de superar a distinção de um sujeito que seja apenas um objeto. Conforme o autor, todos os atores estão fazendo alguma coisa com a chamada caixa preta. E para ele, as pessoas não conseguem transmitir as ideias na sua essência pura e mais simples, sempre acrescentando elementos que modificam o argumento, fortalecendo ou incorporando ele a novos conceitos. Segundo ele, a construção dos fatos é um processo coletivo, em que o objeto científico é transmitido de um ator para o outro, com a diferença de que, na visão dele, esse fato vai se transformando à medida que passa de mão em mão. Sendo assim, a missão dos cientistas de transformar uma alegação em um fato científico torna-se ainda mais complexa, e é um fenômeno que depende da operação que Latour denominou como translação ou tradução, que é a interpretação dada pelos construtores de fato aos seus interesses e aos das pessoas que eles alistam. Existem outros pontos de vista sobre o que seria o processo de translação, como o de Kaelon, que para ele, o processo de translação é um processo no qual a entidade dos atores, a possibilidade de interação e as margens de manobra são negociadas e delimitadas para que em determinado momento algo seja pontuado, como por exemplo o conhecimento, o científico, o organizacional ou até mesmo a organização, para que na concepção deles a caixa preta seja fechada. Ele também faz um estudo para descrever 4 momentos da translação em que ocorreram juntos a produção de conhecimento e a construção de uma rede de relações. O primeiro momento foi o da problematização, em que o autor descreve como 3 pesquisadores, ao escrever uma série de artigos após retornar uma viagem ao Japão, estabilizaram-se como ponto de passagem obrigatória na rede de relações que eles constroem, na qual interdefinem outros atores. A problematização descreve um sistema de alianças ou associações entre as entidades, definindo as identidades e o que eles querem. O segundo é chamado de interestment, que seria uma entidade que atrai outros atores. E atrair outros atores significa forjar relações privilegiadas, como por exemplo a formação de aliança ali entre eles. O terceiro momento, ele diz que envolve colocar em ação os papéis definidos aos outros atores durante a fase da problematização.
Para terminar, ele cita um quarto momento, que seria o da mobilização, no qual esses representantes se esforçam para convencer os outros membros de sua capacidade de desempenhar esses papéis ao seu favor. Em qualquer etapa, atores e intermediários experienciam um deslocamento, um movimento literal necessário para solidificar os atores redes e tornar a translação um sucesso. Mas um conceito fundamental para a discussão é o de social. Para entender o significado do termo seguir, Latour retorna às raízes do conceito de social, e ele deve ser entendido como uma rede heterogênea de humanos e não humanos, em vez de um domínio específico ou um tipo particular de elemento, mas como um movimento de associações e de encontro dos elementos em comum. Para compreender a teoria ato-rede na administração, alguns conceitos devem ser definidos. O organizing é entendido como os processos de organização que observam de que modo as organizações acontecem. A organização, como processo, é baseada em um estudo do movimento que realça as interações e relações. A compreensão de processo dentro da TAR é esclarecida na discussão do conceito de translação, que significa deslocar objetivos, interesses, dispositivos, seres humanos, além de ter também um significado de mudança de um lugar para o outro. As cadeias de translação fazem referência ao trabalho pelo qual os autores modificam e deslocam seus interesses. Translação também tem o significado de uma associação entre organizações, que pode ser de um nível macro internacional para um nível micro nacional ou vice-versa. Dessa forma, de acordo com o caso prático, transladar é pôr em prática algo que foi criado em discurso. Nesse sentido, transladar também é espalhar e fazer agir, não apenas comunicar uma estratégia, mas igualmente fazer com que se torne uma ação efetiva. Podemos dizer que a translação apresenta uma sequência de ações que vão trazer a uma nova ação. Na translação, o conceito de processo é interpretado como uma sequência de sucessivos estágios complexos estruturados por diferentes fases. Entretanto, o conceito de translação é criticado e nas revisões, conhecidas como TAR e depois, surge o conceito de enactment, que está diretamente relacionado à performance. Enactment, que vamos traduzir como enactar, trata do processo que possui consequências produtivas, que faz realidades e sugere que atividades acontecem deixando os atores vagos. O conceito de multiplicidade e alteridade são essenciais para a compreensão do enactment, pois entende-se que a realidade é múltipla e dentro dessa multiplicidade sempre haverá outro. No texto apresentado sobre o significado de enactment, os autores descrevem as diferentes realidades que coexistem, colidem, colaboram e interferem umas às outras. Também relatam as práticas que enactam objetos múltiplos que sustentam o processo. Para conhecer o objeto, as práticas que o enactam precisam ser claras. O estudo destaca que não se trata de uma sequência de ações, mas que o agir e o tornar-se estão constituindo-se o tempo todo de diversas formas diferentes, e que as práticas fluem umas às outras. As noções apresentadas de translação e enactment são utilizadas dentro da TAR para falar de processo, porém existem diferenças que precisam ser consideradas. Ambas são princípios que orientam e que possibilitam trabalhar com as relações e com a lógica da metodologia de formas diferentes. O conceito de translação trata do predominante e enfatiza a compreensão de como as redes de relações e os objetos tornam-se estáveis. Por outro lado, o conceito de enactar nos auxilia a compreender como as coisas fazem e como são feitas. Dizer que algo é enactado não significa nada. É preciso mostrar o como e o que está acontecendo. Enactar trabalha com a multiplicidade e a fluidez. Isso tudo tem relação com outra ideia de processo, na qual, de acordo com Retcher, o processo tem primazia sobre as coisas. As coisas são sempre subordinadas ao processo, porque o processo determina e caracteriza o que existe. A questão é que, geralmente, nas pesquisas de administração,
Procuramos formas já estruturadas de organizações e dinâmicas previsíveis, em vez de considerarmos que está tudo em movimento. Da mesma forma que buscamos métodos de pesquisa e análise já estruturados e com protocolos pouco flexíveis. Assim, realizar pesquisa do ponto de vista do Enactar não se trata de querer capturar um momento mais exato ou ser exatamente fiel à realidade, mas de ter como pressuposto uma determinada ideia de processo e compreender que enactar está relacionado ao tornar-se, ao mesmo tempo que outros actantes também se tornam. Nesse ponto, a noção de enactment nos possibilita compreender que não se trata de dar certo ou não, mas da produção de realidades múltiplas, situação de que a translação não dá conta. Mudanças de todos os tipos é característica universal e predominante do real. A existência é dinâmica e tudo o que caracteriza a realidade está continuamente sendo e tornando-se. Porém, ao pensarmos em termos de processo, não se pode negar que há aspectos da realidade temporariamente estáveis e recorrentes. Dessa forma, problematizar um objeto de estudo na área de administração, diante dos pressupostos apresentados e a escolha de noções norteadoras, como o enactment, traz a possibilidade de reconhecer que as ordens estabelecidas não são inevitáveis e podem existir de outras maneiras, já que não existirá uma ordem fundamentadora prévia. A noção de enactment coloca o processo como aquilo para onde o pesquisador vai direcionar sua atenção ao realizar suas descrições, sabendo que existirão sempre áreas que não serão estudadas. E não haverá, de início, a definição exata do que vai ser destacado. Tudo e todos são relevantes, uma vez que, de acordo com Moll, um objeto múltiplo é enactado de diversas formas e em diferentes locais. Isso está de acordo com o desenvolvimento proposto pela abordagem da TAR, depois de incluir discussões de cunho mais crítico, que não assumem um repertório predefinido de como as coisas são ou como deveriam funcionar. Os estudos em administração estariam focados em como está acontecendo, como tornam-se seus objetos de estudo em suas mais diversas relações, diferenças e alteridades, em concordância aos elementos de desnaturalização, que significa que as coisas podem ser diferentes, reflexividade, que significa que envolve reflexões sobre posições epistemológicas, ontológicas e metodológicas, e a intenção não performativa, que é a negação de que a criação de conhecimento é guiada por questões de eficiência e eficácia. Assim também, como falado por Cavalcanti e Al-Kadipani, no que diz respeito aos estudos organizacionais, vê a organização como processo, enfatiza que é por meio de sua fluidez que ela melhor exerce poder e adquire robustez. Ao compreender a gestão e a organização a partir de bases processuais, entendemos que a prescrição é sempre algo incompleto, inacabado e em constante mudança e formação. A noção de enactment ajuda a lidar com as incertezas da abordagem processual, além de auxiliar a ter sempre em mente que, ao descrever e alegar que algo é real nas ciências, estamos ajudando a fazer a realidade social mais ou menos real. A teoria do ator Reed configura-se a partir do trabalho de autores como Latour, Calon e Law. Esses autores pensaram a TAR com o intuito de elaborar e redefinir as novas visões sobre o que a sociedade vem se tornando, objetivando descobrir novas instituições, procedimentos e conceitos capazes de reagrupar o corpo social. Nota-se o crescimento do uso da TAR nas diversas áreas da administração, mas em especial no marketing. Busca-se, a partir da articulação de estudos internacionais, refletir sobre suas contribuições para esse campo de pesquisa, explorando o apanhado de temáticas e contribuições já alcançadas e aplicações de métodos. Seus recursos podem rejuvenescer o estudo do marketing, focando seu olhar nos aprendizados coletivos que superam as conexões culturais. A teoria do ator Reed utiliza de um olhar singular para analisar as relações entre coisas e indivíduos. As coisas são mais do que ferramentas ou palco para algo. Latour propõe uma perspectiva
onde o objeto tem agência, o que significa estar associado de tal modo que fazem outros atores fazerem coisas. Dentro dessa teoria, também é proposto o rompimento com as dualidades, sujeito e objeto. A relevância do rompimento com os dualismos se traduz no próprio nome da teoria, em que o mesmo termo traz a conjunção do ator e da rede, e o hífen faz o serviço de representá-los como uma única entidade. Para Latour, um homem, no caso sujeito, com uma arma, no caso objeto, não é um sujeito com objeto, mas sim um novo híbrido, uma nova entidade chamada homem-arma. Latour trata os objetos como coisas com agência e características específicas. Ele também caracteriza um ator como qualquer um que desempenhe um ato e modifique seu status. Portanto, a teoria do ator-rede trabalha as instituições das ciências sociais por meio de uma lista de 5 grandes incertezas, que incluem questionamentos às formas da sociologia tradicional tratar. Em primeiro lugar, a natureza dos grupos, tratando de forma contraditória de se atribuir a identidade aos atores, em que não há grupo relevante, apenas formação de fronteiras dos grupos e de grupos antagônicos. Logo em seguida, a natureza das ações. Em cada curso de ação, toda uma variedade de agentes parece imiscuir-se e deslocar os objetivos originais. A natureza dos objetos. Os tipos de agência que participam das interações permanecem abertos. Em seguida, a natureza dos fatos. Questão de fato versus questão de interesse. E, enfim, os relatos de risco. Tipo de estudo realizado sob o rótulo da ciência do social, contendo o próprio ato de escrever relatos. Essa tarefa exige perícia e habilidade na escrita, para poder descrever com objetividade as conexões presentes do fenômeno investigado. Os estudos da teoria do ator-rede se manifestam de diversas formas, como por exemplo na noção de agência dos objetos e a incorporação do vocabulário em seus fundamentos teóricos. Recentemente, utilizaram-se da TAR não apenas para entender o cenário do consumo, mas sim as dinâmicas do mercado, visto que humanos e coisas formam um novo híbrido, uma nova entidade. Essa ontologia instiga o desenvolvimento de novos caminhos para passarmos a estudar a sociedade. Os autores Fox e Aldred passaram a destacar a importância de não compreender a análise de um indivíduo ou sujeitos isolados, mas sim um conjunto de humanos e não humanos, e o fluxo de efeitos nessa rede. Por isso, é proposto explorarmos os movimentos de agregação e desagregação e consequentes efeitos econômicos e micropolíticos que tais movimentos podem desencadear. Nesse viés, o método de observação deve estar presente nos estudos da TAR. Portanto, os trabalhos resultantes da teoria do ator-rede precisam ser baseados em métodos capazes de investigar o fenômeno no contexto em que se realizam. Essa é uma condição fundamental para o entendimento de 3 deduções sobre essa teoria. O primeiro pressuposto diz respeito a não considerar apenas a agência humana, mas também o não humano. Em segundo lugar, a importância dos métodos de observação, que se tornam fundamentais para a compreensão dos seres híbridos que se formam. Finalmente, o terceiro pressuposto, o da abordagem microsocial, que se apresenta como ponto de partida para um novo entendimento dos fenômenos, sem se render a formulações teóricas ou conceitos prévios. Tomando como base os estudos que envolvem o consumo, com o surgimento da TAR, foi possível problematizar o foco no indivíduo, usualmente investigado a partir de relações de consumo diádicas. Assim, a TAR permite compreender relações complexas entre indivíduos e objetos durante a prática de consumo. Nesse entendimento, nenhum consumidor é uma entidade durável, nem mesmo pronta.
um indivíduo é completamente constituído nas relações entre pessoas, objetos e significados das redes que estão inseridos. O conceito de teoria ato-rede é constituído por uma extensa diversidade de contextos no que tange à complexidade das relações interorganizacionais. Nessa discussão, é importante destacar que uma das principais questões na análise da estrutura de rede interorganizacional é justamente focar em como as estruturas produzem interrelações estáveis, modelando o comportamento organizacional e interorganizacional. Essa adaptação comportamental da agência, que acaba por marginalizar os relacionamentos, é um aspecto limitante da análise de como os relacionamentos interorganizacionais são gerados e processados por meio de práticas parcialmente estáveis, como alianças estratégicas. Reed criticou a abordagem da teoria ato-rede de desinstitucionalizar o conceito de organização como privilégio, não se preocupando em ver como as estruturas institucionalizadas moldam e modificam os processos de interação social. Segundo ele, negando essas estruturas e dando ao agente independência relativa. Essa crítica de Reed revela uma contradição com outro aspecto da teoria ato-rede, que é o que o autor chama de não antropogênico. Segundo a literatura, o antropocentrismo é a doutrina filosófica que coloca o ser humano como o centro do universo. Ou seja, a crítica de Reed, ao definir a TAR como não antropogênico, significa que o humano é tratado como uma ferramenta orgânica, sem considerar o conhecimento e a aplicação das teorias sociológicas importantes para o bem-estar da sociedade. Essa perspectiva pode facilitar debates sobre questões centro-periferia, que são destaques nos estudos organizacionais brasileiros. Essa abordagem vai além de afirmar a existência de nossas condições periféricas, mas aponta para a necessidade de investigação empírica para entender como o centro e a periferia são gerados por redes de relações e práticas localizadas em contextos únicos e específicos, pois são geradas no cotidiano. Portanto, acreditamos que se a pesquisa existe apenas no centro, o próprio sentido é resultado da convergência de uma série de fatores humanos e não humanos. Além disso, será particularmente interessante analisar como os outros centros e periferias se estabelecem em outros tipos de situações vivenciais, de tal forma que as condições do centro e da periferia são questionadas. Levantamentos de organizações tradicionais brasileiras, como instituição que dão aula de capoeira, também podem representar um ponto de partida interessante para a compreensão de uma forma de organização cujos limites não são claramente definidos por se confundirem com as comunidades a que pertencem. Cabe destacar também que a prática organizacional de uma escola de capoeira representa uma forma específica de trabalhar, com grande potencial como fonte de inspiração para outras formas organizacionais, reorganizando práticas e processos. Outro aspecto que pode ser destacado como possibilidade analítica é a composição do espaço organizacional e como ele é estruturado. Por exemplo, a sala de aula de um colégio brasileiro tradicional é o mesmo desde a Revolução Industrial, que se inspirou no modelo de uma fábrica: mesas enfileiradas, professor em pé ditando conhecimento, alunos apenas escutando. A teoria ato-rede funciona da mesma forma, humanos e não humanos funcionando estrategicamente de forma que cada ator se conecte em uma rede plural. Para concluir nossa análise sobre a teoria ato-rede, irei fazer o resumo e as considerações finais. O TAR procura atravessar as divisões que a sociologia tradicional estabelece entre o aspecto social e o natural. Em sua abordagem, ela encara a realidade como um sistema dinâmico, em constante mudança, surgindo daí a capacidade dessa teoria em contribuir com os estudos administrativos, pois ela não considera as organizações como entidades estáveis e previsíveis, ao contrário das teorias clássicas. Antes de qualquer tipo de análise dos diferentes agentes e suas redes, a ideia é iniciá-las em percepções pré-estabelecidas nos processos construtivos. Dessa forma, as organizações passam a ser vistas como resultados parciais que precisam ser explicados de maneira empírica, destacando que ao invés de estudar pessoas e estruturas sociais nas organizações,
é fundamental compreendê-la como um conjunto de eventos e processos que não seguem necessariamente nenhuma lógica comum. Antes de qualquer tipo de análise dos diferentes agentes e suas redes, a ideia é iniciá-las em percepções pré-estabelecidas nos processos construtivos. Dessa forma, as organizações passam a ser vistas como resultados parciais que precisam ser explicados de maneira empírica, destacando que ao invés de estudar pessoas e estruturas sociais nas organizações, é fundamental compreendê-la como um conjunto de eventos e processos que não seguem necessariamente nenhuma lógica comum. Além disso, essa teoria oferece a possibilidade de analisar as organizações como complexas e instáveis, sem assumir como certo a existência de fronteiras claras, permitindo focar no constante processo que é a organização. Para essa teoria, estruturas organizacionais nunca são idênticas, e cada uma é reconstruída constantemente em contextos locais e específicos. Outro elemento importante dessa teoria é a inclusão dos não-humanos como elementos constituintes do processo organizativo, uma vez que as organizações e os contextos nos quais se inserem são formados tanto pelo social quanto pelo técnico. Ou seja, os humanos não são os únicos participantes ativos do ambiente organizacional. Os relatórios financeiros, o sistema operacional que a organização utiliza, os gerentes, os subordinados, os produtos comercializados, todos eles agem conjuntamente para formar e dar estabilidade temporária para aquilo que chamamos de organização. Apesar de no Brasil essa teoria ainda estar em fase de desenvolvimento, ela pode ser bem útil, uma vez que coloca em evidência não apenas uma única organização como objeto de estudo, mas sim toda a rede social que ela compõe, com os diferentes atores, tanto humanos quanto não humanos. Apenas temos de nos certificar que não repitamos o mesmo erro de técnicas administrativas clássicas, ao tratar o trabalhador como apenas um mecanismo insensível e robótico. Pois uma das críticas a essa teoria é que a TAR coloca os humanos e não humanos como equivalentes, ignorando teorias sociológicas anteriores. Sendo assim, podemos complementar a TAR ao aplicar ideias sociológicas como a de ação social de Max Weber, na qual versa sobre diferentes catalisadores que motivam o indivíduo a agir ou não. Ainda que a teoria ator-rede seja criticada, ela permite ampliar nossa visão de como os atores humanos quanto não humanos interagem entre si, ou seja, melhorando a eficácia e eficiência da estrutura organizacional. Além disso, ao fazer a união das ciências sociais com a TAR, é possível obter uma melhoria tanto do ponto de vista material quanto no bem-estar da sociedade.